A história que a gente vai mergulhar hoje, lá do livro de Juízes, é daquelas de tirar o fôlego. Pensa só, um povo oprimido por 20 anos, um exército inimigo com uma tecnologia que parecia invencível. E a salvação, vindo não de um grande general, mas de duas mulheres, duas heroínas totalmente inesperadas. É, sem dúvida, uma narrativa sobre fé, hesitação e uma coragem que beira o inacreditável. Para a gente entender essa história toda, vamos passar por 6 momentos-chave. A gente começa vendo o ciclo vicioso que colocou Israel nessa enrascada. Depois, a gente conhece essa líder surpreendente, passa por uma batalha que parecia impossível, vê o ato chocante que selou a vitória e, por fim, tira as lições que essa história toda nos deixa. Bom, primeiro de tudo, como é que as coisas chegaram nesse ponto tão crítico? Para entender isso, a gente precisa olhar para um padrão que não parava de se repetir. Naquela época dos juízes, Israel parecia preso num ciclo, sabe? Um ciclo de desobediência e libertação. Dá para chamar de efeito sanfona. Funcionava assim: o povo de Israel se afastava de Deus. A consequência? Opressão por algum inimigo. No desespero, eles clamavam por ajuda. E aí, Deus mandava um libertador. Vinha a paz, mas durava pouco. Logo, o ciclo todo começava de novo. Aquele vai e volta, sabe? E o padrão era sempre o mesmo, não tinha erro. Depois da morte do juiz anterior, o Eude, e um bom tempo de paz, os israelitas, de novo, fizeram o que o Senhor reprova. O resultado já dá para imaginar, né? A opressão voltou, e voltou com tudo. E olha, a opressão era brutal. Foram 20 longos anos. O rei Jabim e seu comandante, um cara chamado Cícera, dominavam Israel. E a principal arma deles? 900 carros de ferro. Para a gente ter uma ideia, isso era o equivalente a uma frota de tanques de guerra na antiguidade. Para os israelitas que lutavam a pé, nas montanhas, essa força parecia simplesmente imbatível. E aí, quando o povo finalmente clamou a Deus, no fundo do poço, a resposta veio de um jeito que ninguém esperava. O libertador dessa vez não era um general, não era um príncipe. Era uma mulher. E o jeito que a Bíblia apresenta a Débora diz muita coisa. Primeiro, ela é chamada de profetisa, ou seja, alguém que ouvia a voz de Deus. Depois, mulher de Lapidote, mostrando sua identidade familiar. E só por último, juíza de Israel. Muitos estudiosos veem nisso uma ordem de prioridades muito clara. Primeiro Deus, depois a família e só então o trabalho. Então, é fundamental entender que o papel de juiz naquela época era gigante. Não era só resolver briga de vizinho, não. Era ser um líder político, militar e principalmente espiritual, que trazia o povo de volta para o caminho certo. E a Débora foi a única mulher a ocupar essa posição. Certo. Então, como é que essa líder improvável agiu? Bom, a Débora recebe uma ordem direta de Deus e chama o principal comandante militar dela, um homem chamado Baraque. Débora passa a ordem de Deus para ele juntar 10.000 homens e ir enfrentar o exército terrível do Cícera. Só que a resposta do Baraque mostra uma baita hesitação. Ele sabia que a única chance de vencer não estava nos soldados, mas na presença da Débora, que era o sinal de que Deus estava no comando. A fé dele não estava no exército, estava nela. A resposta da Débora é imediata. E mais do que isso, é uma profecia. Ela concorda em ir, mas já avisa, olha, por causa dessa sua hesitação, a glória final, a honra de derrotar o comandante Cícera, não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E essa frase cria uma tensão que vai percorrer a história toda. E assim, o palco para a batalha está montado. De um lado, no Monte Tabor, 10.000 soldados de Israel. Do outro, lá na planície, o poder esmagador do Cícera. A diferença de força era absurda. De um lado, uma infantaria leve, quase uma guerrilha. Do outro, um exército mecanizado. Naquele terreno plano, os carros de ferro deveriam ter destruído os israelitas em minutos. Humanamente falando, era uma missão suicida. Mas é aí que o jogo vira. Débora diz para Baraque, vai, é hoje. E no momento em que os israelitas descem do monte, Deus age. Uma tempestade repentina, do nada, transforma a planície e o leito do rio Quizon num lamaçal. E a maior vantagem do Cícera, seus carros de ferro, vira seu maior problema. Eles atolam, ficam presos, completamente inúteis. Com o exército em caos total, o comandante Cícera foge, sozinho, a pé, desesperado.
Ele busca refúgio no único lugar que ele acha que estaria seguro. E é nesse ponto que a segunda heroína improvável da nossa história entra em cena. E aqui tem um detalhe que muda tudo. O Cícera não corre para uma tenda qualquer. Ele vai para a tenda de Jael, esposa de Éber, porque o clã dela tinha um acordo de paz com o rei dele. Ou seja, ele não estava só procurando um esconderijo, ele estava buscando abrigo entre aliados. O que a Jael faz a seguir, portanto, não é só um ato de guerra, é uma traição chocante de um pacto. Jael o convida para entrar, o acalma. Ele, exausto, pede um pouco de água. Ela lhe dá leite, uma bebida mais forte, que ajuda a dar sono, e o cobre. Quando ele cai num sono profundo, ela pega uma estaca de montar tendas e um martelo, e com uma coragem impressionante, dá um fim ao grande opressor de Israel. Pouco depois, Baraque chega, ainda perseguindo seu inimigo. Jael vai ao encontro dele e diz: "Vem, vou te mostrar o homem que está procurando." E lá estava Cícera, derrotado não pela espada de um general no campo de batalha, mas pelas mãos de uma mulher, dentro de uma tenda. Exatamente como Débora tinha profetizado. Uau, que história, né? Cheia de reviravoltas. Mas e aí, o que a gente aprende com tudo isso? Quais são as lições que ficam para nós? Bom, dá para tirar algumas conclusões bem fortes daqui. Primeiro, Deus muitas vezes usa quem a gente menos espera para fazer coisas grandiosas. Aqui, 2 mulheres mudaram a história. Segundo, fé e coragem podem superar qualquer vantagem material. A fé da Débora e a ação da Jael foram mais fortes que 900 carros de ferro. E por último, a hesitação tem um preço. A cautela do Baraque, mesmo que a gente entenda, custou a ele a honra final da vitória. No fim das contas, a história de Débora, Baraque e Jael vai muito além de uma simples batalha. Ela fala sobre a dança complexa entre a fé, o medo e a coragem. E nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente pensar. Quando a força bruta falha, quando os tanques atolam na lama, o que a coragem de uma única pessoa é capaz de realizar?